Tem casos desafiadores, mas o caso de hoje ele é particularmente desafiador. Será uma sessão que, sinceramente, acho que todos aprenderão muito e que eu terei a oportunidade de fazer uma coisa que muitas vezes as pessoas que fazem imagem não gostam, mas eu acho interessante, que é mostrar limitações que os nossos métodos têm também. Então, eu passo agora a palavra para a doutora Edileide, que vai apresentar as pessoas que realmente vão resolver o problema. E desse caso que eu espero que muita gente que esteja online à distância consiga acompanhar, porque é bastante interessante, Edileide. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer a presença. Hoje temos convidados, aliás, convidadas especiais, a doutora Celi, infectologista, chefe aqui do Dante, que vem participar da nossa reunião, acrescentar alguns dados importantes, a Ângela e a Cristiane, do setor de laboratório de Chagas, que também estão conosco, e, pela primeira vez, a doutora Lídia, também do ECO, que vai participar hoje com a gente. Agradeço muito. E os nossos dois apresentadores serão nossos R1. Quem vai apresentar o caso, e depois a gente vai dizer que a gente precisa dar uma salva de palmas para ele, é o doutor Jefferson, que pensou na hipótese diagnóstica que a gente vai comentar em seguida, e o doutor Diego, também nosso R1, vai fazer um resumo final do caso. E eu já peço para o doutor Jefferson começar a apresentação. Por favor, doutor Jefferson. Olá, bom dia. Eu sou o Jefferson, R1 da Cardiologia aqui do Dante. Cumprimento a mesa, cumprimento os senhores. E hoje nós vamos conversar um pouco, como a doutora Edileide nos abrilhantou aqui, iniciando, sobre esse caso clínico. Bem, vamos lá. BAS, masculino, 71 anos, aposentado, ex-agricultor, natural e procedente de Catolândia, Bahia. Aqui? Tá. Obrigado. Bem, é um paciente que chegou para a gente no pronto-socorro com um relato de adinamia. Ele apresentava uma dispneia progressiva, que no momento da avaliação era uma classe funcional 3, também acompanhado de uma perda ponderal de aproximadamente 10 quilos, tudo isso no intervalo de 3 meses. Esse paciente relata ainda que ele buscou auxílio médico no pronto-socorro de Catolândia em janeiro de 2022. Ele apresentava, naquele momento, uma infecção de via aérea e que foi investigada durante esse período que ele passou lá, e foi visto também um achado de um derrame pericárdico volumoso. Ele tem como antecedentes patológicos hipertensão e hipotireoidismo. Em uso de losartana, 25 mg dia, e levotiroxina, 88 microgramas dia. O exame físico desse paciente, ele se apresentava com uma pressão de 10/6, ele estava febril no momento, a ausculta cardiovascular dele demonstrava bulhas hipofonéticas, regulares, sem sopros, não tinha presença de turgência jugular, o aparelho respiratório não tinha nada que nos chamasse a atenção, porém, ele tinha um exame abdominal bem rico. Ele tinha um fígado a 5 centímetros do rebordo costal e um baço de 4 centímetros além do rebordo costal. E, por fim, um edema de membros inferiores. Vale ressaltar também que era um paciente que estava bem consumido, sarcopênico. Foram solicitados para eles laboratórios iniciais, e que nos chama a atenção já uma presença de bicitopenia. Ele tinha uma hemoglobina de 9,9 e plaquetas de 83.000. É um paciente que estava com provas inflamatórias elevadas, um PCR de 20, apresentava uma creatinina tocada de 1,5, já com uma ureia de 114. Também foi interessante ver que ele tinha uma albumina baixa, 2,6, e uma globulina de 2,6, apresentando aí uma relação de 1:1 entre albumina e globulina. O potássio dele também apresentava uma leve hipocalemia e bilirrubinas totais aumentadas com predomínio de
da fração direta. Era um paciente que estava ictérico também. Um TSH levemente aumentado, tocado. Foi solicitado, então, para esse paciente um eletrocardiograma, em que nós podemos observar um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca de 87 batimentos por minuto, uma progressão lenta da onda R de V1 a V3 e alterações difusas da repolarização ventricular. Foi solicitado para ele também a radiografia de tórax, em que nós observamos um aumento da área cardíaca e leves sinais de congestão. Agora eu chamo para apresentar para os senhores o primeiro eco desse paciente, que foi realizado no dia da admissão pela doutora, aliás, e vai ser apresentado pela doutora Líria. Doutora Líria está estreando hoje na Mioca Imagem, né? Obrigada mais uma vez. Vamos lá, doutora Líria. Você quer ir discutindo alguma coisa enquanto isso? O que as pessoas pensariam até agora? Vamos perguntar ao nosso consultor canadense, né, doutor Fernando Scolari. Isso. Você já sabe que tem um derrame pericárdico, e é sempre a etiologia do derrame que é a grande questão, né, e é sempre desafiador, e em especial nesse paciente bem emagrecido, idoso. Qual seria a sua primeira hipótese, doutor Fernando? Com, eventualmente, um clínico geral, ele tem vários fatores que até poderiam puxar para longe de um diagnóstico cardiológico, né? Ele vai chegar com uma dinamia, uma falta de ar, uma perda ponderal, tem hepatomegalia, está ictérico. Não me surpreenderia que alguém começasse toda a investigação pelo lado hepático, né? E que perdesse um diagnóstico de alguma doença cardíaca. Mas tentando colocar tudo junto, assim, pelo fato de ele ter 70 anos, é um agricultor da Bahia, a gente pode pensar que ele tem algum processo de insuficiência cardíaca crônica, talvez, mas para ter uma insuficiência cardíaca crônica com hepatomegalia, é estranho ele ter sintomas apenas há 3 meses, né? Então, será que ele tem aqui algum processo inflamatório, como uma miocardite, algum vírus que faça uma miocardite e faça uma hepatomegalia simultânea? Poderia ser. Ou algum outro processo crônico hepático que possa também culminar com uma doença cardíaca e com derrame pericárdico também. A gente já sabe que as hepatites foram negativas, mas né, a gente sabe que alguns vírus, como a hepatite C, pode, né, se associar com insuficiência cardíaca. É um quadro bem rico, assim, e com muitos fatores confundidores. É fácil a gente se perder nessa história, com certeza. Eu acho que eu coloquei você numa situação desagradável. Eu realmente achei um caso bem difícil, realmente. Mas posso aproveitar? Assim, Pode. Como sempre, eu gosto muito dos comentários do Fernando. E eu queria perguntar para o pessoal que está aqui na plateia, quem acha que isso era uma doença geral que pegou o coração? Ou uma doença cardíaca que pegou o resto do corpo? Então, começa com quem acha que é uma doença geral que também tem repercussões cardíacas, levanta a mão. Aí, Fernando, você tem muita gente pensando como você aqui. O resto do pessoal, eu vou assumir que pensa o contrário, porque não vou admitir abstenções. Eu já vi. A minha hipótese inicial, até por ser um paciente idoso, bem emagrecido, consumido, foi mais de uma neoplasia do que alguma outra doença. Mas vamos em frente, vamos ver se a doutora Líria nos ajuda aqui em alguma coisa. Vamos lá. Sou a Líria, médica aqui do setor de ecocardiografia, e é uma honra estar participando desse caso tão desafiador. Então, a gente... Não passou, né? Espera aí, gente, que vai ter... Aí, deixa eu só clicar. Então, a gente está aqui vendo o eco, tá? Essa daqui é uma janela parasternal, eixo longitudinal. E aqui a gente já chama atenção que ele tem um aumento, né, do líquido que envolve o coração, do líquido pericárdico, né? Aqui na imagem a gente pode ver a aorta torácica, né? Então, toda a quantidade de líquido que está entre a aorta e o coração, a gente sabe que é um derrame pericárdico, e muitas vezes a gente precisa diferenciar com os derrames pleural, né? Derrame pleural esquerdo, que está abaixo.
da aorta, tá? E chama atenção que é um derrame volumoso, né, uma efusão pericárdica volumosa. Aqui a gente vê o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, a aorta e o átrio esquerdo. A gente pode notar que até atrás do átrio esquerdo, até a parede do átrio esquerdo já parece ter um certo grau de rechaço, né, de um colabamento, mais um rechaço mesmo, de tão grande que esse derrame. Habitualmente, aqui é o recesso pericárdico, então a gente não costuma ver líquido, tá? E aqui chama a atenção que a gente tem a função ventricular boa, né? E não sei se vocês conseguem ver aqui na parede livre do VD, onde eu estou apontando, que é a região infundibular, que na diástole, na hora que essa parede teria que estar bem redondinha, né? Na hora do enchimento do ventrículo, a gente vê que faz uma invaginação para dentro da cavidade, né? Isso denota, né, que esse derrame pericárdico, além de volumoso, as pressões intrapericárdicas estão elevadas, que estão ultrapassando já a pressão do VD, impedindo o seu enchimento adequado. Tá? Aqui a gente tem um eixo curto, né, parasternal no plano dos músculos papilares, que a gente vê o VD e o VE, contração preservada, e chama a atenção que a gente tem essas imagens filariformes, né, no pericárdio visceral, que isso pode, e também no pericárdio parietal, aqui onde eu estou apontando. Isso denota fibrina, né, ou debris. Geralmente, os derrames inflamatórios, os exudados inflamatórios ou os derrames pericárdicos hemáticos contêm essa característica. E a gente, pelo eco, a gente faz uma quantificação semi-quantitativa do volume desse derrame, tá? Dessa quantidade de líquido, né? Eu sei que é líquido, que preto no ultrassom fica líquido. A gente mede o afastamento na diástole entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal. Quando esse afastamento é maior que 20 milímetros, a gente já sabe que é um derrame importante, ainda mais com esse caráter difuso, né? E estima uma quantidade de líquido em volta de 500 ml. Tá? E acima de 25 é importantíssimo. A gente mediu 40, 38 milímetros, o que denota realmente uma efusão significativa, né? E já com achado de repercussão, que seria essa invaginação, esse entalhe aqui diastólico do ventrículo direito. Aqui a gente ainda continua com o eixo curto. Aqui a gente já pode perceber também que, além dessa invaginação da parede do VD, a gente vê que a parede do átrio, ela também, quando a válvula tricúspide fecha, assim, quase no pico ali da onda R, a gente vê que essa parede sofre uma invaginação. Também um sinal de repercussão, né? Porque a pressão intrapericárdica está ficando maior que a pressão de enchimento do coração. Tá? E chama a atenção também, né? Aqui é a aorta, o eixo curto da aorta e o átrio esquerdo, que tem bastante fibrina, né, que não está tão bonito aqui, mas a gente vê que é mais grosseiro, né, e o fígado já parece bem saliente aqui, né. Aqui a gente vai para o plano apical de 4 câmeras, né, a gente vê o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo e o átrio direito, mostrando novamente essa efusão pericárdica volumosa, circunferencial, né, e já me mostrando sinais de repercussão. Aqui a gente pode ver essa dobrinha aqui na parede do átrio direito, né. Será que eu posso apertar aqui para parar? Será só para mostrar para vocês? Não, deixa eu, que quando a gente frisa, dá para ver que ela faz mesmo um entalhe, ela entra para dentro da parede do átrio, que significa que a pressão intrapericárdica está aumentada e tem um aumento significativo. Tá? Esse é um achado muito sensível, mas a gente sempre tem que lembrar que a pressão do átrio direito é baixa, né? Então, às vezes, pequenos derrames podem levar a isso. O que mais a gente valoriza é se essa invaginação da parede do átrio direito ela vai durar mais que 1/3 do ciclo cardíaco. Isso denota realmente que a pressão intrapericárdica está elevada. Tá? Aqui as fibrinas, né? Esse material aqui de fibrina, né? Esses filamentos aqui em todo o pericárdio visceral. A gente partiu também para a avaliação dos fluxos transvalvares, que é um outro critério ecocardiográfico que a gente usa, né, que nada mais é do que uma demonstração da interdependência ventricular, né, deixa eu voltar. Como o pericárdio tem um volume fixo, né, por essa contenção pelo líquido, quando o paciente, o ciclo respiratório exerce muita influência no enchimento desse coração, né? Então, quando a gente respira fundo, diminui a pressão intratorácica, vai aumentar o retorno venoso para as câmeras direitas, vamos ter um aumento da velocidade da onda E, quando o paciente inspira. Consequentemente a isso, como o pericárdio está constrito, está
preso, vamos dizer, nesse líquido, se o ventrículo direito aumenta o volume dele, o ventrículo esquerdo que vai seguir, vai sentir, né, essa variação de volume na inspiração. Então, o septo desvia para dentro do VE, diminuindo a cavidade. E diminui o fluxo inspiratório para o VE. E o contrário vai acontecer no ventrículo esquerdo. Quando o paciente respira, né, expira, aumenta a pressão intratorácica, vai aumentar esse deságue das veias pulmonares e o enchimento do lado esquerdo. Consequentemente, o septo vai desviar para a direita e vai diminuir o fluxo expiratório no lado direito. Tá? Então, essa variação dos fluxos, né, esse movimento do septo, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que a gente muitas vezes vocês vão ver descrito no laudo, que é o septal bounce, né, que é esse salto do septo na inspiração para dentro do ventrículo esquerdo, e essa variação das dimensões cardíacas com a inspiração e expiração, a gente considera que é um sinal, né, de restrição ao enchimento pelo aumento das pressões intracardíacas. Tá? Aqui, a variação do fluxo tricúspide. Para tamponamento, se você for ler na literatura, tem vários valores, mas a Sociedade Americana de Eco, ela considera valor para tamponamento, né, para restrição significativa acima de 60, dele deu em torno de 50, né, e a variação do fluxo mitral acima de 30, dele está por volta disso. Tá? Mas lembrando que a gente tem que fazer vários critérios, né, e esses de colabamento do ventrículo direito, associado ao átrio direito, tem um forte valor diagnóstico. Continuando, a gente está na janela... que pena, acho que não rodou. Vamos ver. Foi. A gente está aqui na janela subcostal, né? A parte mais posterior, a gente vê o fígado aqui, vemos que tem uma ascite também, né? E aqui é uma janela muito boa, porque a gente tem uma noção meio circunferencial. Acho que é a melhor janela para a gente ter essa observação da quantidade de líquido, né, da distribuição desse líquido. A gente vê a parede do átrio direito já colabada, até aqui a do átrio esquerdo, a gente vê que ela entra um pouquinho para dentro da cavidade, né, e muito líquido com fibrina. E aqui, mostrando a veia cava para vocês, que a veia cava, geralmente, quando você tem esse aumento da pressão intracardíaca, ela não vai conseguir desaguar, que nem o fluxo das veias suprahepáticas, para dentro do lado direito. Então, ela tende a ficar pletórica, túrgida. Geralmente, a gente considera ela bem dilatada, acima de 21, e com uma variação inspiratória menor que 50%. Mas a veia cava, assim, ela sofre muita influência, né, do uso de diurético, de hipovolemia, ventilação mecânica. Então, a gente faz um conjunto para fechar, que tem sinais de repercussão hemodinâmica. Mas eu acho que esse caso não deixa dúvida, né, um caso assim, derrame tem fibrina, um derrame volumoso e um paciente sintomático. Então, a gente tem que pensar que esse paciente está evoluindo para um tamponamento, né? Tamponamento grave, com queda da pressão, pulso paradoxal, né? E, para ele, assim, vendo hoje esse exame, eu pensaria nas maiores causas, né? Neoplasia, um paciente consumido, idoso, tuberculose no Brasil e o próprio mixedema. O mixedema, eu acredito que não daria tanta fibrina, né, doutora Edileide? E ele tem hipotiroidismo, mas, enfim. Aí, agora, acho que agora a minha parte, eu volto daqui a pouco. Não, eu queria fazer uma pergunta, porque, assim, o Fernando colocou muito bem esse paciente poderia ter procurado um cardiologista, que foi onde ele acabou caindo, mas poderia ter procurado um clínico. O que você diria de retorno? Como é que você resumiria esse caso para um clínico, por exemplo? Ele perguntou, ligou, ele recebeu tudo isso e falou, e agora? O que você diria de retorno? Eu falaria para o clínico que é um paciente que tem um sintoma consumptivo, né? E associado à presença de um derrame, uma efusão pericárdica volumosa no eco, que não deve ser aguda, porque senão esse paciente já estaria tamponado há muito tempo, né? Então, provavelmente ela é crônica, né? Que o pericárdio vai acomodando esse líquido, né? A cava nem está tão dilatada, tudo isso. E paciente magro, ele estava bem pocorado também um dia que eu fiz o eco dele depois da drenagem. Eu pensaria assim em tumor, neoplasia. E esses derrames volumosos, quando a gente estuda, as três principais causas que eles falam, a neoplasia, geralmente para o pericárdio é metástase, né? O tumor pericárdio mais comum que dá implantação é o mesotelioma. A gente até chegou a perguntar para ele qual que era o trabalho dele. Tuberculose no Brasil, que a gente tem que sempre pensar, né? E mixedema. E uremia também costuma dar, né? Esses derrames volumosos. Só que, e ele ainda, para ajudar, ele tem um TSH alto. Então, acho que eu pensaria até eu ia falar, primeiro, eu acho que é uma neoplasia, e segundo, mixedema. Mas neoplasia, para aumentar tanto o baço,
O fígado, eu até pensaria que poderia ser sinal dessa congestão, né, porto-sistêmica que ele tem, né, veno-sistêmica. Agora, o baço eu não consigo justificar muito, não. Tá? E para o residente de cirurgia que estava ligando o carro Eu para ir embora, falaria você que- fala, volta e drena, não? Eu falaria assim, tem um score de drenagem que da Sociedade Europeia, que eu acho que foi publicado em 2014, que ele usa critérios clínicos, critérios de exame, são critérios clínicos de exame, tem mais um critério que eu não estou lembrando. E você soma esses critérios, se é maior ou igual a 6, você tem indicação de mandar o paciente para pericardiocentese de urgência. Se não, você pode esperar, ver plaqueta, que esse paciente não estava tão baixo, acho que até dava para drenar. Né? Mas uma das causas é colabamento do VD, ele soma, eu acho que 1,5 de ponto, swing heart. Esse paciente não tem um swing heart ainda, mas está em vistas de... Mandaria drenar. Eu mandaria drenar até para me ajudar no diagnóstico do caso. Olha no seu coração dançante, mas ele já estava ensaiando uns passos. Se ele tivesse uma alternância elétrica, o pessoal da plateia que está assistindo sabe o que é o swing heart, quando a gente fala swing heart, essa variação, o derrame é tão grande que o coração é como se ele dançasse dentro desse líquido, né? Então, ele vai mudando várias vezes o seu eixo. Né? Então, além da baixa voltagem no eletro, você vê que tem QRS grandes, QRS pequenos, que é de acordo com que ele se aproxima, né, da parede para dar. Ele não tinha essa alternância elétrica, mas é quase um swing heart, está ali, né? Chega até derrame até atrás do átrio esquerdo, né? Então é muito grande mesmo. Tá? Excelente. As suas imagens ficaram lindas, Lília. Nossa, ficaram mesmo. Uma estreia em alto nível aqui. O residente lá do EC e o Tito também que fizeram. Tá? O Tito está aqui, não veio aqui para frente hoje, mas está aqui conosco. Obrigada, doutora Lília. Agora, comentando o terceiro nível de investigação desse score da Sociedade Europeia, é a suspeita etiológica. Por exemplo, se fosse uma suspeita maior de hipotireoidismo, ele ganharia pontos negativos, né? Se fosse uma suspeita de neoplasia, pontos positivos, pelo risco de tamponamento a curto prazo. Mas, de qualquer forma, há uma indicação de drenagem, talvez não tão urgente, dependendo desse score, ou seja, menos de 48 horas ou até 72 horas, mas qualquer derrame pericárdico com alguma repercussão tem indicação de drenagem. Talvez não tão urgente, mas tem indicação de drenagem. Algum comentário, Fernando, sobre essa questão? Acho que esse paciente tem que drenar, apesar de ser clínico, ter que investigar a etiologia. Nesse momento, o cardiologista, aliás, o cirurgião cardíaco, é quem ele mais precisa nesse momento. Okay. Certamente drenaria, principalmente para análise. Deve ser um transudato, né? Evidentemente, a gente pode fazer pesquisa de Barr, pesquisa de células malignas. Acho que pode nos trazer muitas informações, até porque nesse momento a gente está na dúvida, né? O que veio primeiro, quem causa o quê aqui. Então, o líquido pode ser mais uma informação que nos auxilie, né, nesse diagnóstico. Se ele quer fazer algum comentário agora, ou espera mais um pouquinho para chegar a sua hora. Então, vamos em frente. Eu queria fazer uma pergunta para você, para o Fernando e para o Maico. O fato da função normal do ventrículo dirige o raciocínio mais para um lado ou mais para o outro ou não? Por enquanto, só deixa na dúvida. As principais hipóteses nesse momento, eu acho que o hipotireoidismo cai fora, porque ele tem muitas evidências outras, né, que são a febre, hepatoespleno, anemia. Então, acho que hipotireoidismo, além de tudo, um TSH só discretamente elevado, então cai fora. A tuberculose seria uma hipótese talvez melhor, já porque tem febre, tem PCR aumentado. E normalmente, a terceira hipótese, neoplasia, que eu apostaria nesse momento nessa possibilidade, o fato de ter função normal não é relevante no diagnóstico diferencial de nenhuma dessas. Né? A gente não tinha hipótese de transudato nunca para ser insuficiência cardíaca, porque ele tinha PCR alto, tem debris, então tem muito mais coisa para não ser IC. Então, acho que só serviria para dizer que não é IC, que já não era a nossa suspeita clínica. Né? Então, vamos em frente mais um pouquinho, doutor? Vamos lá, continuando agora. Então, o paciente ele recebeu a indicação de uma drenagem subxifoidea e, antes disso, também vale ressaltar que foi pedido para ele concentrado de plaquetas, plasma, devido ao laboratório inicial. Foi observado, então, sinais de tamponamento nesse paciente, que indicaram essa drenagem, e houve a saída de 1.100 ml de líquido com aspecto enegrecido. O material ele foi, então, enviado para avaliação laboratorial e biópsia para avaliação histopatológica.
E aqui era o aspecto do líquido que foi retirado do paciente. Eu vi esse líquido, até parece, quando a gente olha ser hemorrágico, mas ele era muito mais enegrecido do que sanguinolento mesmo, do que vermelho, era mais preto mesmo. Me chamou isso bastante atenção. E ele continuou com esse líquido enegrecido até o final. Ele tinha bilirrubinas altas também, não sei até que ponto isso não pode ter influenciado nesse aspecto. Então, saiu a análise do líquido no dia 1º de março e veio mostrando um aspecto hemorrágico. Tinham 42 células com um predomínio de mononucleares, uma proteína total de 3,9, uma DHL bem aumentada de 2.591, um ADA frusto de 32 e a cultura para bactérias e fungos foram negativas. Além disso, a pesquisa para neoplasia de células neoplásicas veio negativa. Celi, já dá para a gente descartar a tuberculose com esse ADA de 32? Bom, essa é a grande pergunta, né? Bom, primeiro, assim, só para a gente dar gostaria de dar a opinião, né, do ponto de vista de infecto, porque até aí o infecto nem passou por aí, né? nem chegou perto da gente. Começa a chegar quando você faz a hipótese de uma doença sistêmica, realmente como era, né? Alteração de fígado, alteração de baço, aumento de bilirrubina. Então, assim, inicialmente, a minha hipótese também acabaria indo para a tuberculose, que das infecciosas é a mais predominante aqui no Brasil, e com essa questão do derrame pericárdico, né? O ADA de 32 está abaixo do que do corte, que seria 40, né? Ele tem uma proteína alta, né? E o que chama atenção, a célula baixa para toda a repercussão dele, e os mononucleares. Mononuclear é quando você tem uma doença crônica, né? É uma presença aí, então a gente pensaria mais para esse lado. Agora, realmente, a princípio, o geralzão seria a TB, que aparentemente não é. Seria a principal hipótese, mas acho que já dá para a gente tirá-la de lado um pouquinho. A gente já está começando a ficar frustrado. Putz, não é uma TB. O que será? O que será eu que lembro que, nesse momento, os residentes me perguntaram, doutor, mostraram esse resultado, o que é? Eu fiz, gente, eu não sei. A minha pergunta é, eu não sei. Eu sei algumas coisas que não é, né? Eu sei um pouco. Agora, deixa eu perguntar para vocês, e essa hepatospleno, ele comentou 5 centímetros, né, ou 5 dedos? Isso, 5 centímetros. E 4 dedos o baço. Isso se encaixaria naquelas hipóteses que vocês estavam pensando antes, porque é uma doença crônica, esse pericárdio foi acumulando esse líquido com o tempo, a função cardíaca é normal e tem uma hepatospleno. Como é que isso se encaixaria antes da função, por exemplo, do diagnóstico de tuberculose? Fora as micobactérias, né, que eu acho que não só a tuberculose, a micobactéria, e o HIV também poderia associado, tanto é que vocês fizeram, né, a pesquisa do HIV, eu pensaria num tumor, né, num tumor talvez primário, embora também não tenha experiência nessa área. Eu acho mas que linfoma seria uma num tumor. possibilidade, né, com derrame pericárdico. Seria uma possibilidade. Alguma outra, Fernando, lembra de alguma coisa mais? Mas eu estava super na dúvida nesse caso, porque ele estava com febre, ele tinha essa bicitopenia, né, um paciente que eu não sabia dizer o que é que ele tinha. Esse é aquele momento que a gente lembra da medicina interna e dos famosos diagnósticos para brilhar em reuniões sociais, que é HIV, linfoma, tuberculose, né? Você sabe que a gente teve a sorte... Mas essa é a hora que a gente tem que chamar os colegas para dar uma ajuda, né? Acho que a gente, na cardiologia, a gente vê muito pouca infecção, né? Exatamente. Que eu acho que é um dos motivos, talvez, porque a gente escolhe cardiologia, não precisa decidir em antibiótico. Mas a gente precisa de auxílio, né? São vários. E assim, 70 anos, não apostar também em neoplasia é difícil, tem que pesquisar, né? Com certeza. É um paciente bem emagrecido, né? Eu acho que eu ficaria com neoplasia até prova em contrário, até o momento. A gente teve a sorte de estar mudando a turma de residentes, chegando uma turma nova de R1, recém-saído da clínica, que levantaram uma hipótese que a gente merece. Eles pensaram uma hipótese. Com o Cécio fresquinho na cabeça. Vamos em frente, então, doutor. Bem, então, a gente solicitou para o paciente um novo eco
para avaliar como que ele ia como é que ficou o comportamento hemodinâmico dele pós a drenagem. O primeiro que a gente fez, ele estava com dreno, esse já tinha sido retirado o dreno, e aqui a gente pode observar, né, aquela mesma janela, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo. Aqui abaixo da aorta ele tem essa imagem aqui que é um derrame pleural, né, que a gente pode ver líquido com o pulmão atelectasiado aqui. E aqui já o que chama atenção é o espessamento que esse paciente tem em todo o pericárdio, né? Normalmente, o eco não é um exame bom para a gente ver espessamento pericárdico, mas aqui está tão espessado que a gente vê, né? A gente consegue ver o pericárdio visceral, do parietal, entremeados por essa membrana, por essa camadinha de líquido, né? E adjacente ao VD, a gente vê um espessamento estranho, né? Meio irregular, parece ter fibrina no interior. E, por aqui, a parede livre do VD, da região infundibular do VD, na diástole, ela consegue se expandir normalmente, diferente de quando ele estava tamponado, né? Então, aqui a gente já também pode dizer, o septo não parece ter variação respiratória desse septo, então é um espessamento, a princípio, que eu não consegui ainda dizer que tem nenhum sinal de constrição. Aqui a gente tem o eixo curto no plano da válvula mitral. A gente consegue ver a cavidade ventricular, né, o VD com o ventrículo esquerdo, e bastante espessado, né, com essas imagens de filamentos aqui de fibrina, né, mas chama bastante atenção esse espessamento. O septo parecia um pouquinho assincrônico, e a gente usa muito o modo M, né, que o modo M tem uma resolução temporal melhor, então a gente consegue ver a movimentação melhor das estruturas cardíacas, né, e a sua variação no ciclo, e a gente gosta muito para ver se tem o septum balse, que é aquele desvio do septo na inspiração, né? Aqui eu acho que eu laudei assim mais como um movimento mais assincrônico, que não me convenceu tanto, que ele rechaçava aqui essa fase ascendente dessa curvinha verde. A gente tem uma monitorização eletrocardiográfica aqui, e aqui a respirometria, para a gente acompanhar, né, o que acontece com as cavidades cardíacas e com os fluxos durante a inspiração e a expiração. Tá? A gente via também que a relação, né, das dimensões do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo não alteravam tanto na INS quanto na ES, né? Então, a princípio, eu não valorizei muito esse septo. Tá? E chama atenção também esse espessamento aqui, né, em cima aqui do VD, e até a gente já vê aqui do ventrículo esquerdo também. Tá? O próximo, a gente conseguiu ver melhor aquela imagem dessa tipo uma coleção mesmo, né, no espaço pericárdico. Não sei se vocês conseguem ver várias imagens lineares aqui, que são esses debris, né, de fibrina, e bem espessado. E a janela dele não era muito fácil, porque ele tinha muito magrinho, o pulmão entrava muito durante o eco. Aqui a gente vê o fígado já chamando a atenção. E quando eu consegui abrir melhor aqui a pontinha do coração, no espaço pericárdico, a gente vê que tem esse material organizado, né? Então, quando eu vi essa imagem mais organizada, essa fibrina, o líquido escuro, né, paciente de 70 anos, emagrecido, anêmico, eu falei, será que isso pode ser algum implante no pericárdio, apesar de ser muito redondinho, né, ou ser um mesotelioma? E aí eu até pedi para os residentes entrarem em contato com a doutora Edileide para tentar tomografar, ou fazer uma ressonância, para ver melhor essa imagem. Tá? E aqui também, a princípio, eu não valorizei nenhuma repercussão, apesar desse acentuado espessamento, né, desse material heterogêneo, tá? Com bastante debris. E aqui é um apical de 3 câmeras que a gente vê, né, o espessamento da parede posterior, e aqui um derrame pleural também, tá? Como a gente já tinha visto nas outras incidências, né? A aorta está aqui. E, nesse lado, eu joguei o ventrículo para cá, e a gente vê que eu consegui abrir um pouquinho melhor, né, toda esse espaço pericárdico, né, todo esse espessamento, com bastante debris, bastante fibrina, e essa imagenzinha mais organizada aqui, na região mais apical, tá, do pericárdio. A gente fez a variação dos fluxos, né? Não foi que nem a gente faz para o tamponamento, nada me chamou muita atenção, apesar que essa variação do fluxo da tricúspide, né, para a pericardite constritiva, a gente considera o valor um pouquinho menor, em torno de 40%. Tá? Porque a pericardite constritiva, na hora que, como o pericárdio ele funciona como elástico, ele recebe o sangue, ele dilata, e depois que ele vai sendo contido, é diferente do tamponamento. Tá? E a gente, nos guidelines, em torno de 40%.
como ele não tinha nenhum outro sinal, né, apesar daquele septozinho, o fluxo da mitral, o fluxo da tricúspide, não denotavam repercussão, né, constrição a esse enchimento, eu não valorizei, mesmo porque a própria compressão do fígado, do coração, ou até mesmo o derrame pleural, pode ajudar a ter essa variação dos fluxos. A gente usa muito também, principalmente para o diagnóstico de tamponamento, a análise da velocidade de deslocamento do septo e da parede lateral, tá? Pelo Doppler tecidual, durante a diástole precoce, né? Que a gente chama do ELINHA. Então, em situações normais, é isso que acontece. O deslocamento da parede lateral, a velocidade de deslocamento da parede lateral costuma ser maior que a velocidade de deslocamento da parede septal. E quando esses valores são normais, né, maior que 7 para o septo e maior que 10 para a lateral, isso te fala que não tem doença do músculo. Geralmente, o músculo está normal. Tá? É um diagnóstico diferencial das miocardiopatias restritivas também. Na pericardite constritiva, o que acontece? Você começa a ter adesão, né, do pericárdio espessado, inflamado, com essa parede lateral, e aí diminui essa velocidade de deslocamento na hora que o coração enche. Tá? Então, geralmente, na pericardite constritiva, a velocidade da linha lateral vai ser menor que a linha septal. E que a gente coloca muitas vezes no laudo, né, como ânulus reverso. Tá? Quando vocês pegarem o laudo, pode ser um sinal de constrição isso. Tá bom? E aqui a gente vê que ele também não tinha, né, nesse momento. Aqui é só para... Tentei fazer um 3D, apesar que ele respirava muito, só para a gente tentar ver melhor essa imagem difusa, né, o átrio direito espessado também, e aquela bastante fibrina, bastante debris. Aí a gente está finalizando o exame, que é a veia cava inferior, né, que quando tem aumento das pressões intrapericárdicas e intracardíacas, a gente vê que a cava vai estar dilatada, aqui estava bem fina, tinha variação com a respiração, né, que é um dado também que fala contra, dá para a gente ver que ele tem ascite, e a gente usa também o fluxo das veias suprahepáticas. Quando tem dificuldade, né, desse escoamento do fluxo para dentro do lado direito, para o átrio direito, esse fluxo começa a voltar. Né? E aí as velocidades, tanto do fluxo na sístole quanto na diástole, elas se reduzem. E na expiração, né, que o lado esquerdo vai tá recebendo mais sangue, vai deslocar o septo em direção ao ventrículo direito, a cavidade, o lado direito fica menorzinho. Então, durante o enchimento, na expiração, a gente vê o fluxo diastólico reverso, de tão aumento da pressão na expiração fica. Né? Então, mais difícil fica para esse lado direito receber esse volume da suprahepática. Ele também não tinha. E aqui, só para mostrar que ele tinha um fígado grande mesmo, né? Aqui com a cave, aqui o pericárdio espessado difusamente, e o baço, com ascite. Né? O baço, essa imagem aqui eu fiz com transitor linear mesmo, então a imagem não ficou... não deu muito para a gente ver, mas o que chamava a atenção é que dava quase 5 dedos do rebordo costal esquerdo para pegar essa imagem. Então, um fígado muito grande, um baço muito grande. Tá bom? Perfeito, doutora Lira. Então, agora o cardiologista perde a importância. Nós já resolvemos o derrame pericárdico e não há pericardite constrictiva definitivamente. Não temos mais líquido, não temos mais constricção. Agora, vamos ao que interessa, a etiologia do líquido. Né? Vamos em frente, então, doutor Jefferson. Bem, então todo mundo ficou se perguntando... Opa. E agora? O que a gente vai fazer com esse paciente? Né? É um paciente que foi drenado o líquido, mas a etiologia até então estava desconhecida. Ele não melhorava, ele continuava bem debilitado, com uma inapetência importante, e a gente precisava ir atrás dessa etiologia. Como foi comentado, foram pensadas algumas hipóteses. Será que esse paciente tem Chagas agudo? Bem, ele tem uma epidemiologia positiva, Chagas acomete pericárdio, né? Será que foi a causa desse derrame desse paciente? Mas a gente não costuma ver no Chagas um paciente com um hepatospleno tão importante, tão evidente, não costuma ver uma icterícia. Então, será que esse paciente tem uma neoplasia? Poxa, o que falar a favor? Idoso, consumido, uma perda ponderal, uma dinamia, e mais hepatospleno febril no paciente com neoplasia não encaixa muito bem também, né? Então, vamos lá, tuberculose, Brasil, febre diária, perda de peso,
fala muito a favor também da tuberculose. Ele teve um quadro respiratório prévio também, que não foi muito bem esclarecido, mas ele teve. Só que tuberculose apresentando, novamente, um hepato espleno, também não é muito comum, aumento de bilirrubinas. Se a gente for lembrar também, tem uma, ainda não, né, mas dando spoiler, uma relação de albumina-globulina no exame dele, uma albumina baixa igual uma globulina. Então, assim, quando a gente coloca também, o paciente tinha um hipotiroidismo de base. Será que justificaria um derrame tão importante? Mas era um paciente que estava tratado, era um paciente que estava em uso da levotiroxina. E a gente observa esses derrames no hipotiroidismo, um paciente que não faz tratamento adequado, que não faz um segmento adequado. Então, nossas 4 principais hipóteses, elas não se encaixavam, elas não nos davam subsídios para segurar uma hipótese e falar assim, não, é essa, vamos investigar, vamos continuar. E aí agora eu vou trazer para vocês como que ele evoluiu enquanto nós fazíamos essa investigação. Continuava apresentando episódios febris diários. Então, será que esse paciente está com uma infecção secundária? A gente fazia hemoculturas, culturas, urocultura e negativo. Não melhorava, classe funcional 3, é um paciente que necessitava de uso intermitente de um catéter nasal de O2. Como eu havia falado, culturas para bactérias e também para micobactérias negativas. Então, vamos lá, gota espessa e sorologia para chagas, também negativas. Aquele banho de água fria, né? Poxa, podia ser tanto chagas, mas não. E ele evolui para uma pancitopenia. Então, é um paciente que começou a necessitar de transfusão de hemácias com certa regularidade. E a albumina, em relação à globulina, que até então estava 1:1, houve realmente uma inversão da albumina-globulina. E aí, então, a gente solicitou uma tomografia de tórax para avaliar, expandir nossos horizontes. Enquanto o Ibrahim apresenta, eu queria ouvir, doutora Celi, o que você pensaria desse quadro todo, Celi? Olha, não sairia muito diferente do que foi pensado mesmo, né? Ficaria entre tumor, a tuberculose e, com certeza, levaria muito em consideração o quadro sistêmico e a persistência da febre, que era uma coisa que não estava sendo tratada, obviamente, né? Que a febre estava vindo e ele estava evoluindo, com diminuição da albumina, aumento da pancitopenia. Né? Então, isso era uma coisa que me preocuparia, porque ele estava evoluindo e a gente não estava sabendo achar a causa. Né? Lembrando de chagas, a gente tem que lembrar que chagas agudo pode dar hepatoespleno, né? A gente não pensa no chagas crônico, só que ele já tem uma história um pouquinho mais arrastada. Né? Chagas agudos são 60 dias, teve um pouquinho mais do que isso. Depois a gente vai ver os exames. E derrame pericárdico no chagas agudo também pode fazer esses derrames pericárdicos volumosos? Esquistossomose também pode fazer isso? Não. Esquistossomose... A hipertensão pulmonar. Né? A esquistossomose foi uma das coisas que eu pensei no começo, né? Mas não fecha com derrame pericárdico. A hepatoespleno e a ascite, sim, a icterícia, né? Mas o derrame realmente está fora. Ibrahim, help us. Nos ajuda, por favor. Não vou ajudar muito dessa vez, não. Antes de fazer a tomografia, foi tentado fazer uma ressonância desse paciente, e, como eu disse, nós vamos mostrar algumas limitações, mas algumas coisas eram interessantes. Esse homem já mostrava um derrame pleural, vejam que maior à esquerda do que à direita, derrame pleural que não era pequeno, e já nessas imagens a gente vê a repercussão da ascite. Como curiosidade, eu mostraria aqui essa ausência de sinal, que é o dreno colocado no pericárdio, em que, pese a existência do dreno, ainda havia líquido pericárdio, como a gente consegue notar nessas imagens. Quando se tentou fazer análise de contratilidade ventricular... Opa! Podia clicar nos filminhos, por favor? Acho que está com... Não tem problema. De qualquer maneira, a gente observa que existia ainda um derrame acumulado com uma
Esse é o ventrículo esquerdo, isso aqui é o ventrículo direito, isso aqui é líquido no interior da cavidade pericárdica. Então, ainda existia uma certa quantidade de líquido. Existe uma área que, nas próximas imagens, a gente vai perceber que pode se lembrar de uma lesão, a gente fez a perfusão, vai existir uma área um pouquinho mais prejudicada de perfusão nesse local, mas eu tenho a impressão que foi lesão até induzida, quem sabe, pela própria manipulação do pericárdio. A gente observa a perfusão normal e esse líquido aqui foi tudo que a gente conseguiu, porque depois disso o paciente estava tão dispineico que ele não tolerou ficar para a gente fazer o realce. Chamava atenção essa imagem, mais ou menos na mesma projeção que o eco havia mostrado, na mesma localização, essa imagem talvez um pouco mais encistada. Como curiosidade, a gente percebia, de fato, a presença de traves no líquido pericárdico, sugerindo aquela organização meio proteica. Então, vai para tomo, o paciente não precisa manter apneias tão prolongadas. Acho que ele estava muito bradicárdico pela velocidade que está passando a tomografia aqui, né? Meu Deus. De qualquer maneira, está muito devagar o filme, mas, de qualquer maneira, a tomografia vai mostrar, e aí eu vou dirigir principalmente a palavra para a doutora Celi, pulmões praticamente limpos e poucos gânglios mediastinais, Celi. Então, em relação ao comentário da tuberculose, a gente vai começando a se afastar cada vez mais dele, né? Não tinha praticamente nenhuma lesão pulmonar. A gente começa a chegar em alguns gânglios mediastinais aqui, existe derrame pleural maior à esquerda, como eu comentei, mas tem como como os campos pulmonares são praticamente isentos de lesões, em que pese a presença no mediastino, sim, de um ou outro gânglio mais aumentado, alguns aumentados mesmo. Aqui um pequeno nódulo calcificado, absolutamente habitual de ser encontrado, e à medida que nós vamos nos aproximando do coração, aqui à direita de quem olha, já vai ficando um pouco mais evidente o coração com contraste, a presença do dreno, aqui situado, aquela imagem negativa da ressonância, a presença de novo de gânglios aumentados e o derrame ainda persistente. Eu vou, como todo mundo tem o que fazer na segunda-feira que vem, e o filme está meio devagar, eu vou adiantar para as próximas imagens, até porque nós não vamos mostrar muita coisa de mais interessante aqui. Eu tenho algumas imagens frisadas aqui no próximo slide. Vamos para ele. E eu queria chamar a atenção de algumas coisas. Primeiro, a presença desse conjunto, né, de derrame pleural, derrame pericárdico, ascite, a presença de algumas áreas de traves fibróticas organizadas e a incrível hepatosplenomegalia. Notem-se um corte transversal do abdômen superior, isso é o fígado e isso é o baço. É uma hepatosplenomegalia acentuada, com alguns aspectos de heterogeneidade e atenuação radiológica, mas chama a atenção o fato de que o baço, além dessas imagens heterogêneas, principalmente porque já é uma aquisição na fase de equilíbrio, essa aqui, não é a fase arterial, que às vezes a gente tem esse tipo de artefato, a esplenomegalia é desproporcional àquilo que se esperaria de uma esplenomegalia só como consequência, digamos, de uma hipertensão portal ou uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, não vou ajudar, vou parar por aqui. Excelente. Vamos ver se os nossos universitários nos ajudam. Então, a gente recebeu uma turma nova de residentes nesse momento, e eles chegaram fresquinhos aí da clínica médica e nos sugeriram uma hipótese que a gente achou bem provável. Depois a gente vai ouvir a opinião da doutora Celi. Por favor, doutor. Bem, então, nós não chegamos a nenhuma conclusão até então e pensamos, tá, mas e a biópsia desse paciente? Cadê? Será que a gente vai encontrar algo nessa biópsia? E aí eu vou mostrar para vocês agora a lâmina. Mas a sua ideia foi antes da biópsia. Isso. E aí, nós ouvindo o caso, eu, o Diego, os demais meninos que estávamos passando a visita junto com a doutora Giovana, pensamos na hipótese de um paciente que apresenta uma hepatospleno febril, um quadro subagudo para crônico, uma perda ponderal, uma área endêmica para leishmaniose visceral, relação albumina-globulina. Então, assim, era um caso muito rico, com muitos detalhes, e em que, quando nós pensávamos nessa hipótese, tudo caminhava para ser realmente leishmaniose visceral. O que não se encaixava muito bem era a questão do derrame pericárdico, que até a doutora Celi pode nos ajudar depois, que não é comum nós vermos em pacientes com leishmaniose visceral. Mas, devido à clínica tão rica e exuberante, nós
reforçamos a hipótese. A doutora desculpa só de interromper, a doutora Edileide me ligou numa sexta-feira e me falou, e aí eu achei um artigo na internet de uma criança indiana, que lá também é endêmico, né? Eles citam até o Nordeste do Brasil no artigo, que internou também com uma leishmaniose visceral e um derrame pericárdico volumoso. E eles justificaram que era multifatorial, tanto às vezes por inflamação pelo protozoário, quanto pela hipobuminemia também. Mas, assim, eu quase não achei artigo para ler de tão raro que é. Tá? Então, achei... Então, Se ele pode Então, antes de fechar os diagnósticos, né, com o resultado da ressonância, da tomo, quando o Ibrahim falou que viu o gânglio, então, o que o infectologista ia babando em cima do gânglio, né? Então, a gente já ia querer, claro, até nesse momento eu nem sonhava com esse caso, mas, considerando assim, né, os gânglios, a gente ia atrás do quê? Já que era um caso que a gente não sabia o que era. Biópsia de gânglio. Aí partir para todas as biópsias. Biópsia de gânglio, biópsia de fígado, biópsia de baço e medula. Né? Então, eu acho que até então a gente ia embarcar nessa onda também. Né? Agora, como você falou, tudo encaixa muito bem, né, com o caso da leishmaniose. Isso. Perfeito. E aí nós pedimos a ajuda da patologia dessa vez, e eles nos enviaram estas imagens. A gente tem aqui na imagem A a presença de uma pericardite fibrinosa. As lâminas B e C vão mostrar para a gente a presença de macrófagos, e dentro desse macrófago existe a presença de parasitas. Com essa técnica, a gente não consegue diferenciar que parasita é esse, e aí a gente recorre à coloração do Giemsa, que está aqui na lâmina D. E na lâmina D a gente consegue observar a presença no interior do amastigota, que aí nós chegamos à conclusão que é leishmaniose visceral. Bem, fechamos o diagnóstico. O paciente, então, foi iniciado o tratamento para ele com anfotericina B lipossomal por causa da idade, quadro clínico e toda a repercussão, que depois o Diego vai explicar melhor o porquê do uso da anfotericina. Ele começou a apresentar uma melhora progressiva das provas inflamatórias, o PCR começou a cair, melhorou também função renal, e então nós pedimos a transferência do paciente para o hospital especializado em doenças tropicais. Perfeito. Em primeiro lugar, eu queria dar sinceros parabéns para vocês pelo raciocínio, pelo diagnóstico, mas queria perguntar para o Scolari por que ele não pensou nisso, porque no Canadá você deve ver uns 3 casos de leishmaniose por dia, né? Eu ia mesmo dizer, se vocês apresentassem esse caso aqui, eles nunca iam chegar nesse diagnóstico, mas nunca. Aqui, mal e mal, tem tuberculose. Então, claro que tem outros bichos aqui deles, assim, que a gente também não tem, mas dificilmente eles chegariam num diagnóstico desse. Mas aqui a gente tem calor, né, Ibrahim? A gente tem leishmaniose, mas lá não é frio que nem vocês. Só comentando a história dos parasitas intracelulares, eu queria ouvir a opinião de Ângela e de Cristiane, porque quando a gente mostrou essa lâmina, acho que foi a Ana que mostrou para os infectos com que ela trabalha, e a presença desse amastigota aqui tem que afastar chagas de qualquer forma. Né? Então, aí eu até pedi para a Ângela fazer exames, foi quando ela fez a gota espessa, e também você fez as sorologias para chagas. Né, Ângela? Quer comentar, por favor? Foi a Cris. Por favor, Cristiane, você comenta? Nós fizemos acho que não está ligado. Dá para ligar o microfone de sala? Ligar o microfone, por favor. Acho que ele está indo para a mesa de controle lá. Alô, alô. Por favor, ligar o microfone sem fio. Oi, bom dia. Então, a Ângela fez o exame de gota espécie, realmente não vimos nenhum parasita, porém, esse caso já tem mais de 60 dias, né? Então, a gente já pensa numa forma crônica, mas nós fizemos ontem, com repetição, inclusive, a imunofluorescência indireta convencional e a in situ. Fizemos 4 lâminas desse paciente,
observamos que o soro realmente está muito ictérico, mas pelo IgG não foi reagente. Eu dei uma olhada hoje no painel dos exames sanguíneos que foram feitos pela FIP e eu vi que hepatite C está como indeterminado. Então, eu acredito que seria prudente a gente repetir esse exame de hepatite C pelo soro ictérico. Mas Chagas, a gente, por enquanto, pode excluir essa hipótese, mas, por prudência, quando completar 90 dias, eu acharia prudente também realizar uma nova coleta para fazer IgG para esse paciente. Ângela, algum comentário? Então, eu fiz a lâmina em fresco, né, para ver se encontrava parasita, não foi encontrado. E eu estou fazendo a hemocultura e o xenodiagnóstico, que demora 30 dias para a primeira leitura, mas o material está lá. Os barbeirinhos beberam o sangue do paciente e depois eu vou fazer o xenodiagnóstico. E na lâmina, né, no esfregaço, eu encontrei aqueles ninhos, né, que a gente te fotografou e te mostrou, que eram ninhos de parasitas, só que a gente não conseguiu identificar quais parasitas, mas nós vimos parasita no sangue dele. Okay? Foi a informação que o patologista nos deu também, que tinha parasita, ele só não sabia reconhecer exatamente qual. Ele falou assim, mas quando fez essa coloração desse GIMSA aqui, ele acha que é leishmaniose. E hoje veio uma ELISA negativa. Nós acabamos de ver uma ELISA para leishmaniose aqui no Dante, deu negativo, só para complicar. Por favor, se ele nos esclareça. Olha, eu, sinceramente, nem ligaria para esse ELISA negativo. Eu acho que o quadro clínico epidemiológico é muito sugestivo, eu iria em cima da leishmania. Inclusive, ele melhorou com a anfotericina, né, que foi dado, diminuiu a febre, né, ou acabou com a febre, baixou o PCR. Então, acho que, do ponto de vista clínico epidemiológico, acho que fecha. Não tem mais dúvida nenhuma? Não tenho dúvida, não. Tanto que no exame de ELISA, de leishmania, embaixo está mostrando que pode ser um falso negativo e que não pode ser usado como único diagnóstico para leishmaniose. Perfeito. Obrigada. Continue. Celi, só uma dúvida aqui. Como tuberculose, a gente tem o GeneXpert. Para a leishmaniose, desculpa a minha ignorância, tem algum exame que eu possa fazer, tipo um teste rápido? Ou não? É só o ELISA? Tem um teste rápido, o RK, né? O NK, RK, eu confundo com outro, que inclusive é uma coisa mais moderna. Na minha época, quando eu fazia residência de infecto, não era isso, era medula mesmo, achado na medula, você injeta, faz a prova no camundongo, né? E aí ele vai desenvolver a leishmania e você fecha o diagnóstico, né? Hoje já tem PCR, já tem coisas mais modernas, né? Então, avançamos. Então, teria um teste que eu poderia ter feito, um teste rápido? Poderia. Mas são poucos locais onde eu encontro isso. Não sei se a FIP faz, a FIP acho que não faz aqui na nossa retaguarda, mas o Adolfo Lutz faz. Tá bom. Então, o Adolfo Lutz tem todo o arsenal. A estrutura, obrigada. Temos parasita no sangue, né? Toxoplasmose, você acha que tem alguma coisa que a gente pode afastar totalmente toxo da Olha, hepatospleno? eu acho que agora, depois que a gente vê, a leishmaniose, ela encaixa tão bem, né, que eu nem pensaria mais em Chagas, nem em toxo, a não ser que fosse co-infecção, né, que também aí é mais raro ainda, né. Mas eu acho que a leishmaniose ela cai tão bem no diagnóstico que eu ficaria com ele. Diagnóstico. Perfeito, doutor Jefferson. Continue, por favor. Bem, agradeço pela presença de todos. E agora o doutor Diego vai continuar brilhantando a apresentação. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Eu sou o Diego. Eu vou dar uma finalizada nesse caso, fazendo uma revisão de Calazar, tá? Então, a gente vai começar pela epidemiologia.
O calazar, na verdade, ele é endêmico em quase todos os continentes, né, tirando a Oceania e a Antártica. E no Brasil, a espécie mais prevalente é a Leishmania chagas, tendo o vetor os flebotomíneos, que são ativos predominantemente no crepúsculo e ao anoitecer, popularmente chamado de mosquito palha. E ele tem como reservatórios os cães, principalmente na área urbana, e os marsupiais, principalmente os roedores. Tá? Aqui eu coloquei um mapa do Brasil aqui para a gente conseguir ver onde que são as áreas mais prevalentes da leishmania aqui no Brasil. A gente tem como principal região o Nordeste, porém, os dois principais estados seriam o Maranhão e o Tocantins. E o nosso paciente veio da Bahia, né? Temos uma média anual de 3.300 casos, com uma incidência de 1,9 casos por 100 mil habitantes, uma letalidade que, se tratado, chega a 7%, porém, é uma doença que, se a gente não fizer o diagnóstico e não tratar, pode chegar até 90% de letalidade. Eu coloquei aqui o ciclo da leishmaniose, só para a gente lembrar, tá? O flebotomínio, o vetor, ele acaba inoculando no hospedeiro a forma promastigota, que é fagocitada pelos macrófagos. Dentro dos macrófagos, eles se tornam os amastigotas e acabam percorrendo o sistema retículo endotelial, invadindo baço, fígado e medula óssea. Mais para frente, ele acaba sendo inoculado novamente pelo mosquito, né? E lá ele retorna a ser promastigota. Aqui eu coloquei uma figurinha só para deixar bem focado aqui, assim, né? Que a gente tem uma hepatomegalia, mas especialmente uma esplenomegalia de monta, por invasão. A gente tem sintomas na manifestação clínica do paciente, manifestações inespecíficas, né, que seria uma febre arrastada, um mal-estar, anorexia, uma perda ponderal, a esplenomegalia e a hepatomegalia. Em HIV, a gente tem que pensar numa doença mais disseminada, com acometimento de outros sistemas, como o gastrointestinal e o respiratório. Na parte laboratorial, assim como já foi dito já na apresentação do Dr. Jefferson, a gente tem que olhar, a gente costuma olhar a pancitopenia por invasão medular, uma inversão albumina-globulina, principalmente porque o paciente é um paciente crônico, já inflamado, acaba caindo a albumina e elevando a globulina por hiperprodução de anticorpos, porém, eles não são anticorpos funcionantes. Não tem apresentação do macrófago para fazer anticorpos específicos contra o patógeno. Temos aumento de PCR e VHS, enzimas hepáticas e bilirrubina, geralmente denotando um pior prognóstico para o paciente. E, em alguns casos, podemos até ter uma glomerulonefrite subclínica, contendo proteinúria e hematúria. O Ministério da Saúde deixa bem claro para a gente sempre pesquisar nesses pacientes a presença de se ele tem HIV positivo ou não, tá? Porque são doenças que podem estar muito relacionadas e depende muito da imunocompetência do hospedeiro. Pacientes que são mais imunodebilitados costumam ter uma doença mais sistêmica, com comprometimentos de múltiplos sistemas, e podem até as duas doenças atingir os mesmos órgãos, como no caso do coração, tá? Podendo piorar o quadro clínico do paciente. Aqui o diagnóstico, complicações, eu deixei aqui. Como já foi dito, a gente pode fazer o diagnóstico, a gente tem que suspeitar, na verdade, né, de todo paciente com febre e esplenomegalia, principalmente em pacientes que vêm de áreas que são endêmicas, né, como o caso do paciente. Podemos fazer o diagnóstico imunológico com ELISA, né, o teste rápido com o RK39, que foi dito, a cultura, mas a gente prefere achar o paciente por identificação direta dele. A melhor forma, assim, a forma mais sensível que a gente tem é a punção esplênica do paciente. Só como o baço está muito inchado, ele está muito friável, a gente acaba evitando para não gerar complicações. Então, o padrão ouro, acabamos ficando com o mielograma, colorado com urgência. Nos diagnósticos diferenciais, a gente, no nosso meio aqui em São Paulo, né, a gente tem que sempre pensar em neoplasias hematológicas, como leucemia, mas também não podemos deixar passar malária crônica, brucelose, febre tifoide, esquistossomose e chagas agudo.
tá? Que tem muito comprometimento, principalmente de pericárdio, com volumosos derrames pericárdicos. Nas complicações, a gente tem aqui, a principal delas, as infecções bacterianas, que são geralmente o motivo que os pacientes acabam indo a óbito, hemorragias, principalmente digestiva e icterícia, que indicam gravidade do caso. E aqui temos algumas manifestações cardíacas, como miocardite, pericardite e derrame pericárdico. A gente até achou, assim, é muito escasso na literatura casos assim de leishmania que pega o coração, só que a gente achou um artigo que fizeram um corte retrospectivo com 14 pacientes apenas, bem pequeno mesmo, e desses 14, 4 tinham derrames pericárdicos, sendo um deles pré-tratamento, 2 durante o tratamento e 1 após o tratamento. Tá? E como tratamento, aqui no Brasil a gente usa preferencialmente o antimonial pentavalente, que é o glucantime. Pela opção do preço, do custo, né? Só que a gente não consegue usar ele para todo mundo, infelizmente. É uma medicação com muita cardiotoxicidade, podendo ter alterações da repolarização, como alargamento do intervalo QT. Então, em alguns casos, a gente acaba usando a anfotericina B lipossomal. Lá nos Estados Unidos, é usado para todo mundo a anfo-B. Tá? E as principais indicações da anfo-B seriam a idade abaixo de 1 ano, ou superior de 50 anos, que é o caso do nosso paciente, insuficiência renal, hepática e cardíaca, um intervalo QT corrigido acima de 450 milissegundos, ou com uso de medicações que prolongam esse intervalo QT, infecção concomitante de HIV ou imunossupressão e em gestantes. E aqui foi o artigo que a gente achou, é um artigo do México que ele relaciona leishmania com o coração, mas realmente é muito escasso, a gente não costuma ver, tanto é que a primeira hipótese, pensando em uma infecção parasitária que acomete o pericárdio, a gente fica com Chagas agudo mesmo, tá? Perfeito. Obrigado. E é isso. Obrigada, doutor Diego. Doutor Joaquim, quer fazer algum adendo? Não? Rapidinho. Ok. Obrigado. Oi, gente. Bom dia a todos, né? Meu nome é Joaquim, eu sou R3 de Infectologia do Emílio. Muito boa apresentação. Obrigado. A gente aqui em São Paulo também é um pouco raro ver a leishmaniose, né? Lá no Emílio a gente pega uns 2 casos, assim, menos com Covid. Eu e a doutora Celi, a gente ia trazer um mapa, né? Infelizmente não tinha internet, porque acho importante falar para todos aqui, né? Médicos, generalistas, cardiologistas, né? Brasileiros, da incidência de leishmaniose no mundo. Então, no mundo, existem 5 países que pegam mais de 90% dos casos de leishmaniose no mundo, né? Então, infelizmente, a gente não trouxe o mapa, mas dá para imaginarem. Assim, imagine o mapa mundo, existe a Índia, com o maior burden da doença, né? Etiópia, Índia, Nepal e Bangladesh, Etiópia com Sudão e Brasil. Então, o Brasil entra nos 5 maiores países do mundo com incidência de leishmaniose, né? Então, é comum aqui, né? O paciente era de Cacolândia, né? E acho que ele morava em Caculé, que era no interior da Bahia. Ali no mapa era vermelho, né? Mas a gente pode ver um cinturão grande, que vai desde o Mato Grosso do Sul até o Belém do Pará, onde está tendo mais casos de incidência da doença. E no Canadá não tem? Não. Acho que um brasileiro que vai lá sem querer. Fernando, realmente não tem aí. É uma doença ainda da pobreza, Não. né? Então, vocês, infelizmente também a gente não conseguiu trazer a imagem, mas vocês todo mundo deve ter aprendido, quando vocês aprenderam infecto, né, daquela imagem do cachorro, né, o cachorro que é o reservatório. Então, é aquele cachorro desnutrido, doente, né, que parece um cachorro sarnento, com Onicogrifose, né, com as unhas grandes. Com umas unhas que parecem do Zé do Caixão, assim, comprida, meio arredondada. Então, esse é o reservatório, né? E é das áreas periurbanas, né? Então, infelizmente, é essa a nossa realidade. A gente tem os dois pontos, né? As doenças de rico e doença de pobre. E essa é a doença de pobre. Agora, uma outra coisa que eu queria ressaltar muito é a questão do baço. Os maiores baços são da leishmaniose. Então, e, inclusive, você falou muito bem, a gente evita de fazer biópsia, porque você pode até romper o baço e tudo mais. Por isso que a gente acaba pegando na medula, né, quando vai fazer o diagnóstico. Agora, quando a gente vê um baço desse tamanho,
No Brasil, a gente obrigatoriamente tem que pensar na blasto, desculpa, na leishmaniose. Tá? Então, excelente. Nossa, quero demais agradecer a todo mundo, a todos que participaram do nosso caso, aos residentes, aos R1 que tiveram a ideia inicialmente. Obrigada a todos. E passo a palavra ao doutor Ibrahim encerrar a reunião. Dá os mais sinceros agradecimentos e parabéns. Acho que vocês fizeram um exemplo de raciocínio clínico. Sua revisão, eu fotografei tudo, achei ótimo. E acho que todo mundo aprendeu muito, e principalmente a sair fora da caixa, né? Quer dizer, prestar atenção na clínica, nessas coisas, e tentar sempre encaixar os achados ao diagnóstico e não forçar achados para justificar um diagnóstico que a gente tem na cabeça. Acho que essa é a grande lição que a gente tem daqui. Boa tarde para todo mundo. Até a próxima, com outro caso simples como esse. Fernando, mais uma vez, obrigada, Fernando. Thank you.